Fala, moçada do Facebook, tudo bem? Boa tarde a todos. A gente acabou de sair de uma live agora do Instagram. Como a gente não conseguiu transportar, não conseguiu salvar, a gente resolveu gravar alguma coisa para vocês aqui no Facebook também. Queria apresentar para vocês meu super amigo Cadu Souza, que está aqui em Brasília para fazer um caso junto com a gente. E a gente queria dividir um pouco dessa experiência com vocês. A gente queria dividir um pouquinho do que está acontecendo. Para aqueles que seguem a telemetria dental, faz mais ou menos um pouco de um ano, a gente começou a fazer um caso super especial, um caso de uma paciente que é amiga também, que estava com um quadro de erosão ácida severa, não estava mais conseguindo suportar a situação de sensibilidade e de perda de estrutura, e essa paciente nos buscou para poder solucionar o problema. Não só funcional, mas estético. Estético também. E aí a gente pensou em encaixá-la dentro do nosso projeto, no projeto da telemetria dental, para tentar fazer o estudo, pelo menos o diagnóstico, né, e a parte inicial de atendimento e emergencial dentro do ambiente digital. Então foi feita fazendo um breve resumo para vocês do caso, para vocês entenderem a discussão que a gente vai fazer daqui a pouco. E aí essa paciente foi colocada dentro do ambiente digital. No ambiente digital a gente fez o planejamento de 28 elementos em PMMA feitos do tipo tabletop, os posteriores feitos vestibular e oclusal e os dentes anteriores feitos na técnica do sanduíche, a gente fazendo uma estrutura vestibular e palatina ou lingual para que a gente pudesse recobrir, dar uma situação de conforto para ela no primeiro momento. O caso foi muito bem executado, essa primeira fase foi executada pelo Laboratório Dom aqui de Brasília e a gente fez esse trabalho que deu muita alegria. No primeiro momento já deu uma estabilidade muito boa para a paciente. E o desafio era a gente transportar isso para o ambiente, para os definitivos no caso. Foi que o Super Cadu entrou na jogada e a gente conversando, né? A gente já teve uma série de conversas já tem algum tempo. Nossas histórias andam juntas desde 2007, quando ele trabalhava numa empresa de odontologia digital. Eu estava a fim de adquirir um sistema digital junto com um grupo de dentistas aqui em Brasília e ele foi quem foi fazer a implantação desse sistema digital para a gente, isso em 2007, há bastante tempo atrás. Desde então os caminhos andaram, voltaram. Hoje o Cadu tem um laboratório que é referência lá em São Paulo na questão de reabilitação e a gente, conversando, a gente topou fazer juntos esse caso. E agora, eu acho que o Cadu pode passar um pouco da parte laboratorial. Eu queria dividir essa experiência com vocês do desafio da gente transportar, da gente trabalhar de forma analógica e de forma digital e de mesclar os dois fluxos. Então, Cadu, o que você achou da questão da comunicação? O que você pode dizer para a gente em relação a esse caso que a gente está fazendo? O que eu acho que foi de fundamental importância no começo, quando a paciente chegou e você conseguiu fazer o planejamento digital, você conseguiu abaixar a expectativa dela, porque ela estava com uma situação estética muito comprometedora, muito. Sim. Então, você conseguiu dar aquela respirada para ela. Atender a urgência, né? Isso, você fez uma urgência nela. Mediante a isso, você conseguiu planejar, digitalmente falando, uma situação onde o mocap e os PMMAs ficaram de uma forma muito próxima do que era o dente dela, mas numa situação estética totalmente diferente. Nessa questão, foi fantástico. Você me manda esse STL para o laboratório. Então, até agora nós estamos trabalhando só no digital. Ótimo. Quando chega no laboratório esse STL, em função de nós não termos referências em boca, porque como é um caso de reabilitação superior e inferior, nós não tínhamos dentes de referência. Sim. Então, o que acontece? Quando a gente abre o arquivo STL dentro do scanner do laboratório, a gente tem distorção de imagem. Então, o que a gente decidiu? Nós não vamos conseguir confeccionar esse trabalho todo no digital. Então, vamos passar para a ferramenta analógica. Então, dentro do software, dentro do scanner, a gente conseguiu fazer as medições de todos os dentes, o formato, então distância mesodistal, a medição da cérvico-incisal e transportamos tudo isso para o analógico. Então, confeccionamos um modelo troquelizado e fomos fazer todo o trabalho com Duralay e com cera, através das medições que nós fizemos dentro do software. Então, ou seja, nós tivemos as duas ferramentas aí que foram fantásticas. Por quê? Nós antecipamos um passo que você não precisou moldar essa paciente, mandou para o laboratório para fazer encerramento, para voltar e provar. Você conseguiu solucionar o problema dela rápido. Nesse momento que era o estético, que ela chegou totalmente desesperada, muito desesperada, né? Bastante. E quando chega no laboratório, a intenção era que fosse o fluxo todo digital. Só que quando chega no laboratório, tem um empecilho, tem um travamento. Como nós tínhamos aqui passagem comprada, hotel reservado, o que nós temos que partir? Para o analógico.
Então, ou seja, nós temos as duas ferramentas para trabalhar, e dentro de todos como se diz, todos os fatores que envolvem o tratamento, então se a paciente tem disponibilidade de vir à clínica, se a paciente ela tem horário tranquilo para poder vir, o horário que você precisar, todas as semanas, e não é o caso dessa paciente, uma paciente que tem viagem marcada, uma paciente que tem uma agenda meio complicada. E eu já estava programado para vir essa semana para cá. Então, ou seja, nós partimos para a Analote, confeccionamos todo o trabalho em cera, em Duralay, injetamos em silicato de lítio, e que é o que nós fizemos em EMEX, e trouxemos o trabalho para cá praticamente finalizado. Instalamos ontem, né, o superior todo. Ela ficou muito contente porque a gente conseguiu realmente manter a situação estética que foi proposta para ela no PMMA. Então, ou seja, nós não mudamos muito do que ela já estava acostumada, que era até o próprio formato do dente dela, que é bem triangular em função do rosto dela ser bem triangular. E a gente conseguiu dar uma condição estética um pouco melhor do que estava no PMMA. Porque o PMMA fica tudo unido e tal. Então a gente conseguiu fazer embrasuras incisais, conseguimos fazer uma textura melhor, a coloração nem se fala, porque já vem uma pastilha, uma cor mais branca, uma cor mais translucidez incisal. Claro. Então nós conseguimos uma situação estética totalmente favorável, e principalmente a forma dos dentes, nós conseguimos replicar isso, né, ou reproduzir de uma forma que ficou assim, muito natural, combinou com o rosto dela, e a paciente está super feliz, está mandando um WhatsApp cada meia hora aqui, né, falando da alegria que está com o trabalho instalado. Né? Até comentou ontem brincando que se ela fechasse alguém na rua e alguém xingasse, ela ia dar risada ontem, né? Porque ela saiu dando muita risada. Muito feliz. E é importante a gente destacar que esse caso foi mesclando analógico com o digital desde o começo. Para a execução desse caso, eu fiz a tomada dos registros iniciais, dos modelos iniciais em montagem de articulador, em articulador semi-ajustável com molde em silicone de adição. Esse trabalho foi transportado para dentro do sistema da AMAN com o articulador inteiro, ele foi levado todinho para dentro do sistema, isso deu fidelidade de montagem e principalmente posicionamento tridimensional de maxila. Com isso, os PMMAs vieram muito certos. Foram fresados também na máquina da AMAN e ele foi feito de uma forma, ele encaixou muito bem na boca da paciente. E depois, a nossa grande preocupação era a transmissão desses dados. E aí vem dois fluxos. A gente poderia fazer esse fluxo 100% digital, que seria ótimo, seria muito bacana em relação à fidelidade de tamanho, a gente conseguiria dar uma cópia, praticamente o que a gente chama de Ctrl-C, Ctrl-V no sistema original. Porém, se a gente fizesse isso, a gente ia ter que dividir a boca dela em segmentos, para manter alguns dentes para referência de remontagem das imagens. O que é remontagem? Pegar o dente da paciente preparado, pegar o modelo original STL encerado dentro do ambiente digital, juntar os dois e conseguir produzir a restauração da forma como ela era. Só que por uma questão de tempo, o fluxo analógico nos atendeu melhor nesse sentido, por conta da necessidade de terminar o caso rápido. Quando a gente tem uns dentes todos preparados numa arcada, e quando a gente tem um modelo encerado, é difícil dentro do mesmo sistema, e o sistema que o Cadu tem no laboratório dele é o mesmo que foi executado do sistema original, é difícil você posicionar aqueles dois modelos porque ele não encontra referência para casar as imagens. Então, a discussão não é se ficaria melhor. Eu acho que até em relação a cópia mesmo, talvez o fluxo digital fosse melhor. Mas por uma questão de tempo e necessidade de preparar os dentes todos numa tacada só, a gente preferiu utilizar o ambiente digital. O Cadu recebeu o arquivo digital no laboratório dele, fez todas as medições dentro do software digital e transportou isso para o resultado final do trabalho dele. Até fazendo um adendo assim, se você quisesse fazer todo ele digital, você poderia ter removido de canino a canino, escaneava, o laboratório replicava isso em cera. Você poderia reposicionar esse mockup, remover todos os posteriores e mandar para o laboratório. Ou seja, mas isso seria uma série de passos que a gente não teria tempo para fazer. E o que acontece? Eu poderia mandar todos esses elementos em cera, por exemplo, superior, todos eles em cera para Brasília, você poderia provar. Ficou ótimo, Cadu. A paciente gostou, mas eu fiz alguns ajustes. Eu escaneei de novo, eu estou te mandando de novo. Eu poderia sobrepor as imagens novamente. Perfeito. E aí eu poderia mandar fresar em silicato, por exemplo. Perfeito. Então, ou seja, esse seria talvez o fluxo inteiro digital. Exatamente. Se nós tivéssemos uma situação... seria igualmente válido, na verdade, talvez até mais preciso em relação ao projeto original. Só que nós não tínhamos tempo para executar. Então, a importância da discussão que a gente está tendo aqui, inclusive a última live que eu fiz aqui no Face falando disso, para a gente falar um pouco de até onde pode ir o digital, até onde pode o analógico e de como cada fluxo vai contribuir de melhor para o teu caso. O que os profissionais têm que entender é que são ferramentas de trabalho, né? Sim. Porque às vezes tem muito profissional, isso desde a época quando eu trabalhei na empresa, que nós não conhecemos em 2007, então agora é tudo digital. Não precisa ser. Então acho que a gente tem que ter situações assim, que hoje a odontologia nos dá ferramentas para trabalhar.
Então nós temos o digital, temos o analógico, então qual vai ser o melhor caminho? Vai mesclar só no analógico, só no digital? Tudo isso é que a gente conversou. Vai de fatores que envolvem todo o tratamento. Sim. A agenda de paciente, a agenda de quem está envolvido no tratamento, toda a disponibilidade de horário para poder isso ser feito todo digital ou todo analógico. Por isso que a gente, exatamente, por isso que a gente na telemetria tem esse compromisso com vocês de falar a respeito de protocolos clínicos, protocolos que sejam possíveis de serem realizados independente do sistema que você use. Claro que existem sistemas mais apropriados. Por exemplo, o sistema que a gente usou, que foi o sistema da mão, para a gente fazer esse tipo de caso, ele é fenomenal, porque ele fresa com muita fidelidade, ele tem um sistema de brocas mais finas, você consegue ter padrões de PMMA fresados que atenderam assim além das expectativas do paciente. Ao ponto, né, do que a gente gosta de ouvir quando a gente coloca um dente provisório no paciente e fala, nossa, se o definitivo ficar assim eu já estou feliz, eu já estou satisfeito. Porque atendeu muito as expectativas dela e principalmente a urgência em relação a ter convívio social, em relação a ter uma série de coisas. Quando eu cheguei ontem, o primeiro contato que eu tive pessoal com ela, eu falei, o PMMA está muito bem feito. Então assim, a cerâmica vai ter que ficar muito bem feita, porque senão ela vai falar, eu vou ter assim... Não, mas o outro estava melhor, né? E aí a gente começa a se complicar. E principalmente os links de comunicação clínico-laboratorial. Eu preciso comunicar com precisão com o Cadu para o Cadu me devolver um caso com precisão. Isso é um compromisso que a gente tem que ter. É que além de a gente ter todo esse processo que nós estamos conversando sobre o digital e o analógico, eu recebi ótimos moldes do Lincoln, com bons afastamentos, um bom preparo. E isso também ajudou com que eu conseguisse trazer todo o trabalho praticamente concluído, no entanto que ontem a gente instalou os superiores inteiro, foi um pequeno detalhe no mês 14 que nós fizemos ali na hora, sim, que foi uma questão, não sei, por algum motivo, mas foi assim, mínimo, né? E a gente fez todo o trabalho ontem adaptado, passava explorador, assim, já instalou o superior, a paciente está super contente. O impacto estético já existiu, porque ela já está com um sorriso, né, que é o dominante do sorriso, a parte superior já está com o superior instalado. Então, hoje, para quem quiser acompanhar, a gente vai fazer algumas postagens em relação à finalização dela. Lógico, até por questões éticas, a gente não vai ficar mostrando antes e depois, mas a gente quer mostrar a reação final dela. A gente quer mostrar o quanto ela está feliz, o quanto ela está realizada e o quanto que efetivamente a proposta que foi passada para ela atendeu as expectativas e como, na verdade, assim, nós estamos falando para clínicos, nós estamos falando para pessoas que tem interesse em despertar a odontologia digital, o quanto a odontologia digital ajudou, e não necessariamente na produção final, que a gente tem esse link na cabeça de que a produção final que importa, não necessariamente, como que a comunicação digital nos facilitou, e a gente conseguiu, e toda a equipe do Laboratório Criatório e o Cadu estão aqui de parabéns, porque fizeram um caso gigantesco, um caso de 28 elementos, num tempo curtíssimo, além, óbvio, de toda a competência e de toda a precisão que o laboratório tem na fabricação dos elementos, eu acredito também que a nossa comunicação, tanto dele comigo quanto da minha com a dele, fizeram com que a gente tornasse isso possível. Né? Deixar isso bem claro, que aí toda a equipe do laboratório foi envolvida nesse caso, eles já estavam cientes, desde a parte de gesso, até a confecção das estruturas, a adaptação das peças, e eu vindo finalizando as peças, com retoque de maquiagem, aplicação onde necessitou. Então, dá um parabéns a todos da equipe que abraçaram a ideia e honraram com a data que a gente tinha combinado com você aqui, né? Claro. Parabéns a todos. Né? E a ideia é passar para vocês essa questão do fluxo analógico e digital e as interfaces, né? A gente quis aproveitar o calor do momento, a gente quis aproveitar que a gente está no meio desse... O Cadu veio de São Paulo para cá para fazer esse caso com a gente e aproveitar o momento em relação ao que a gente está discutindo. A gente estava com essas ideias aqui na cabeça e discutindo desde quando ele chegou. Eu falei, a gente precisa compartilhar essa experiência e a gente precisa dividir isso com aquelas pessoas que estão interessadas em aprender e conhecer um pouquinho mais de odontologia digital. Tá bom, Caduzão? Abraço, valeu. Gente, se liguem aí. Primeiro de muitos, hein? Que vem mais surpresa da telemetria aí pra vocês. Valeu. Valeu. Abraço.